Olá, graça e paz, estamos aqui mais uma vez para agradecer os amados amigos e irmãos que têm nos acompanhado. Deus levantou Golias para matar Davi, mas Deus levantou Golias para honrar Davi. Esse gigante que você hoje enfrenta vai mudar a sua vida. Pense hoje nisso. Que o gigante que você pode estar enfrentando hoje pode ser a sua vitória amanhã. Nos acompanhe, continue nos assistindo mais uma vez e que Deus lhe abençoe grandemente. Amém? Bem, amados, a reflexão de hoje, livro do profeta Samuel, capítulo 17, e o versículo é o versículo 47. Samuel, 1 Samuel, capítulo 17, o versículo é o versículo 47. E assim está escrito na palavra: saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque o Senhor é a guerra. Davi era o 8º filho de Jessé, de uma família relativamente pobre em Belém, Jerusalém. Os filhos de Jessé foram convocados à guerra. Eliabe, o mais velho, Abinadab e Samar. Um dia, estava Davi, como de costume, pastoreando as ovelhas de seu pai Jessé. E embora Jessé tivesse mandado seus filhos para a guerra, a preocupação de um pai estava no seu coração. Então, chamando a Davi, essa é a história, disse: olha, você vá e leve alguns alimentos para os seus irmãos, leve também uma porção de queijo para o comandante dos exércitos e traga notícias do seu irmão. Veja como eles estão, como eles vão. E a Bíblia diz que quando ele chegou no acampamento, versículo 20, as tropas estavam se preparando para a batalha. Afrontando o exército de Israel, tinha o implacável, imbatível Elias, ou Golias. Golias e não Elias. Segundo as estatísticas, este homem tinha aproximadamente 3 metros de altura e era um guerreiro acostumado a abater os seus opositores. Diz a palavra de Deus que ele afrontava o exército de Israel e já por 40 dias pedia que o povo de Israel mandasse um homem para que pudesse pelejar com ele. Se ele ganhasse a luta, então Israel deveria submeter-se aos filisteus. Se ao contrário, então Israel poderia suplantar eles. Então, Davi chega exatamente no momento em que tudo isso acontecia. E aí, vendo aquele homem afrontando o povo de Israel, ele se sentiu muito incomodado com tudo isso. O que faz um homem acreditar que possa suplantar alguém que visivelmente é mais poderoso que ele? Temos visto pessoas dizerem, e a Bíblia de Deus afirma: maior é o que está em nós do que o que está no mundo, e que em Deus podemos todas as coisas. Mas é preciso que nós coloquemos isso em prova. E este homem, Davi, que era o homem segundo o coração de Deus, sabia que Deus era com ele, que não o desampararia. Isso o fez avançar para
a luta contra Golias. Depois de convencer Saul a lutar contra Golias, Saul então deixou que ele usasse a sua armadura. Diz a palavra de Deus que ele colocou a armadura de Saul. Mas quando ele começou a andar, ele não conseguia andar porque não estava acostumado a andar com aquelas armaduras. Então ele disse: olha, eu não consigo andar com isso. Ele lançou mão das coisas que ele estava acostumado, habituado a usar. Pegou o seu cajado, um pau. Pegou então também uma funda e escolheu ali 5 pedras. Então se chegou ao filisteu. Quando o filisteu via que ele ia chegando, versículo 42, olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, diz a palavra de Deus, porque porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse Filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos deuses amaldiçoou a Davi. Veja que a luta agora passava onde tinham 2 personagens: Davi e Golias. Golias amaldiçoava Davi pelos seus deuses, e Davi condenava Golias pelo seu Deus. Era um duelo de deuses, onde o cenário onde se aplicava isso era nos humanos, Davi e Golias. Disse mais Davi ao filisteu: vem a mim, versículo 44, vem a mim, e eu darei a carne às aves dos céus e a bestas feiras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espadas e com lança e com escudo. Eu, porém, vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Eis a grande diferença. Quando você luta a causa de Deus, é Deus quem peleja por você e lhe dá vitória. Se Deus estiver contigo, então Ele vai te dar vitória. Aleluia. Glória a Deus. Obra do acaso ou obra de Deus? É claro que a história tem a mão de Deus. É Ele quem sustém. É Ele quem mantém todos os homens. É Ele quem mantém o universo. É Ele quem te mantém. Deus tem planos para cada um de nós. Ele tem um plano para você. E o plano que Deus tem para você não pode se frustrar. Davi não foi ao campo por acaso. Você olhando pode dar a impressão que tenha sido por acaso. Ele foi lá apenas para levar alimento para os seus irmãos e trazer notícia. Não. Deus o tirou, levou até aquele lugar porque tinha planos na vida dele. Deus tem uma história escrita para você. Você é um personagem nessa história de Deus. Ele tem uma história escrita para você. E essa história que Ele tem para você, Ele vai cumprir, porque Ele é Deus. Qual o papel, ou que papel você ocupa na história de Deus? É uma pergunta que eu te faço. Você é protagonista dessa história? Ou é antagonista na história de Deus? Oxalá você seja protagonista. Na história que acabamos de contar, tinha um protagonista e um antagonista. Alguém que falava da parte de Deus, Davi, e alguém que falava de deuses estranhos, do filisteu. E a gente viu que o protagonista sempre é quem leva a melhor. Seja você um protagonista da história de Deus, porque Ele quer fazer o melhor na sua vida. E sabe quando Ele fará isso? Quando você, a semelhança de Davi, entregar o teu caminho ao Senhor. Quando você, a semelhança de Davi, você confiar nele. E aí, quando você entregar a sua vida ao Senhor, quando você confiar no Senhor, o mais Ele fará. Se vier um urso
você o abaterá em nome de Jesus. Se vier um leão, você o abaterá em nome de Jesus. Se vier um gigante filisteu, você o abaterá em nome de Jesus. Porque ninguém resiste ao poder de Deus, ninguém resiste a um homem cheio do poder de Deus. Cumprimento a todos com a paz. Espero que tenham gostado da palavra, tenham aprendido com o que foi ministrado. Que sejamos eu e você, como foi Davi, um guerreiro confiante, que quando afrontaram o Deus vivo, ele lutou pelo Deus que ele amava, o Deus que o escolheu. Creio que Deus te escolheu também. Então viva esse momento de Deus. Todo dia 15, dia 30, estamos postando novos vídeos. Nos acompanhe, que será bênção para você e bênção para sua família. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo repouse sobre vós, amados irmãos, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Deus seja louvado.